O Gustavo, ele é residente de cardiologia na Unifesp, mandou esse eletro para a gente e fez uma pergunta bem interessante. Ele percebeu que existem dois padrões de onda P, uma negativa e outra positiva. E a pergunta foi como descrever esse ritmo. Infelizmente, Gustavo, a gente só tem o período da onda P positiva nesse pequeno traçado. A gente não tem os outras derivações, para dizer eixo e a localização da origem dela, mas aparentemente essa onda P tem uma característica que é muito comum em ritmo sinusal, e eu vou assumir que esse pedaço do eletro aí é ritmo sinusal, e vou começar a discussão numa coisa mais interessante, o que é essa onda P negativa. Para nossa sorte, todo o eletro registra no momento em que tem esse ritmo. A onda P negativa em D2, D3 e AVF. Pois bem, tudo começa em analisar e olhar o que está acontecendo com a atividade do átrio. E a gente começa vendo justamente pelas três derivações da parede inferior, 2, 3 e F. E nas três derivações, ela está negativa. Três outras derivações nós devemos observar. Primeiro delas, V1. E depois AVR e V6. V6 pode ser trocado por AVL, mas vai ter exatamente no mesmo resultado. E aí nós passamos para a parte de localizar aonde esse ritmo está. Isso é uma decisão que precisa que o cardiologista olhe com muito calma o eletro, porque isso vai ter implicação no que você vai dizer para o paciente. E é justamente pela importância de localizar onde a arritmia está, pela relevância que isso tem em relação ao mecanismo e as consequências em termos de tratamento, que nós fizemos pelo menos 2 aulas sobre isso dentro do nosso curso de eletrocardiografia em arritmia. E a lógica, eu peguei alguns slides da aula, é pensar assim. A primeira coisa que a gente faz é dividir entre se a arritmia atrial está nascendo nas regiões superiores do átrio ou nas regiões inferiores do átrio. E nós usamos para isso as derivações da parede inferior, D2, D3 e AVF. Quando elas são positivas, isso significa que a ativação está descendo em direção aos pés, paralela à AVF, fazendo a onda P positiva. Isso é, o átrio estaria sendo ativado nesse sentido. O oposto, quando elas são negativas, significa que a ativação está vindo em direção à cabeça, também paralela à AVF, mas apontando para a região negativa, fazendo com que a onda P seja negativa nas paredes inferiores e o átrio estaria sendo ativado nesse sentido. Bom, o nosso eletro é muito claro, ela é negativa nas paredes inferiores. Isso é, o átrio está sendo ativado de baixo para cima, assim. E dessa forma, o que nós precisamos definir agora não é só o sentido de ativação, é saber se a origem está aqui ou se a origem está aqui. Se é uma arritmia de átrio direito ou se é uma arritmia de átrio esquerdo. E para isso nós usamos aquelas 3 outras derivações. E a primeira que a gente olha é mesmo o V1. Se V1 está negativo, ou ele começa negativo e tem uma fase, ele começa positivo e tem uma fase negativa, como o V1 normal do ritmo sinusal, essas são arritmias que nascem no átrio direito. Se ele é isoelétrico ou só monofásico positivo, isso é uma arritmia que nasce no átrio esquerdo. O problema não está aí. O problema é quando ele não está com nenhuma dessas duas características. Ele começa negativo e termina positivo, ou ele tem uma fasezinha positiva pequenininha, meio isoelétrico, um pouquinho negativo. Nesse caso, nós olhamos as outras duas, a VL e a VR, ou V6 e a VR, o resultado é mais ou menos o mesmo. A VL sendo positivo e a VR negativo significa átrio direito. O inverso significa átrio esquerdo. É bem fácil, você olha 3 derivações e consegue dizer isso. Na maior parte das vezes, a gente não precisa nem olhar as 3 derivações, basta olhar a V1 mesmo, que é o nosso caso. Ela é visivelmente negativa, isso significa ativação do átrio direito. E a gente já viu antes da região basal do átrio direito. Em outras palavras, respondendo a sua pergunta, como nós descrevemos esse ritmo? O paciente tem um ritmo de átrio direito baixo,
seguido de um ritmo sinusal. Essa é a forma de dizer que existe uma mudança e outra. Como isso é particularmente importante para o cardiologista entender como localizar e dar esse tipo de diagnóstico, então eu te convido a fazer o curso de arritmia, de eletrocardiografia na arritmia, que a gente vai lançar na próxima semana. Espero ter ajudado.